noite, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa de Deus. Amém. É sempre uma alegria poder estar aqui com os irmãos para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Já faz um tempinho que eu não venho aqui. Agradeço aí o convite do irmão Sérgio. Ele esteve me convidando algumas vezes, só que eu, com alguns outros compromissos, não consegui estar presente. Mas graças a Deus, desta vez deu certo, né? Então, sou grato a Deus por estar aqui com os irmãos e poder compartilhar a palavra de Deus. Uma figura muito importante na igreja é a figura dos anciões, né? Então, quem dos anciões estão presentes aqui hoje? Vou levantar a mão. O irmão Ari e o irmão Gonzaga. Tem mais algum ancião ou eram só os dois? Uma anciã. Tem um ancião? Que bênção. Eu queria deixar um texto para vocês então. Não só para os anciões, mas também para todos os líderes da igreja, né? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim, ó. Esse texto eu meditei muito nele nos últimos meses, nos últimos dias, né? Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e abaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse texto é para você líder, para você ancião, para você que desenvolve algum trabalho de liderança na igreja, né? O texto de Paulo ele nos motiva, né, a continuar o nosso trabalho, nossas atividades na igreja. Hoje eu sou líder do Clube de Desbravadores na igreja. É um desafio, para mim tem sido um desafio. Iniciei esse ano, então eu tenho meditado muito nesse texto. Eu tenho certeza de que quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele vai preparar, Ele vai capacitar, né? Ele vai fazer com que a gente vença todos os desafios. E aqui o texto diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, não é vão, né? Amém por isso? Amém. Amém. Queridos, deixa eu me apresentar para vocês. Tem alguns que talvez não me conheçam. Meu nome é Naélio. Eu sou aqui da igreja do Minnesota, aqui no Matão, certo? Hoje eu estou aqui com a minha esposa, a Rosângela, com o Vinícius, meu filho mais velho, a minha filha Gabriele e a minha cunhada Rosilene. Estão aqui hoje juntamente conosco. Amém. Tá bom? Vocês sabem, alguns que me conhecem sabem que eu gosto muito de pregar sobre profecia, certo? E esse é o meu, eu considero como um chamado de Deus para mim. Gosto muito do ministério profético, da profecia. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fim do pecado, certo? Nós sabemos que o pecado ele teve um começo e terá um fim. E nós sabemos que o fim do pecado, ele acontece com o retorno de Cristo à Terra. E o dia e a hora do retorno de Cristo à Terra é um mistério na Bíblia. É um mistério para todos nós. Deus não revelou. Eu queria que Deus tivesse me revelado, né? Só que eu não sei o dia e a hora da volta de Jesus. Mas Jesus, na palavra de Deus, diz que nós devemos estar o tempo todo o quê? Vigilantes. Quando nós olhamos para o mundo, tantas coisas acontecendo, nós devemos vigiar cada dia mais, porque esse dia está próximo. Se eu soubesse o dia, eu sairia gritando para todo mundo. Mas essa não é a mensagem que Deus nos deu para anunciar o dia e a hora. Deus disse para nós ir e pregar que Jesus está próximo de vir. Não é verdade? E esse é o nosso papel, esse é o papel da Igreja Adventista. Anunciar ao mundo que o retorno de Cristo está às portas, está próximo. Mas eu acredito, queridos, que Deus determinou um tempo para o fim do pecado. E é sobre isso que eu gostaria de estudar com vocês nesta noite. Eu estive estudando, estive meditando em muitos textos, muitas passagens, para que eu pudesse, através das passagens bíblicas, demonstrar aqui o pensamento, né, a mensagem dessa noite, né, o fundamento da mensagem dessa noite. Tá bom? Então, o tema desta noite é o fim do pecado. Eu gostaria de meditar com os irmãos neste tema.
A pergunta que eu faço para vocês, queridos, será que Deus pôs um limite de tempo para o pecado? Eu tenho certeza que Satanás gostaria que o pecado durasse para sempre. Porque se o pecado durasse para sempre, ele também continuaria para sempre. Mas não é assim. Deus estabeleceu um tempo, um limite para o pecado nesta terra. E para que a gente consiga entender essa questão, a gente precisa entender sobre como Deus trabalha a questão do tempo. Porque na Bíblia, o tempo, a Bíblia diz que para Deus, um dia é como 1000 anos. Esse texto está em 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Né? Então, para Deus, um dia é como 1000 anos. E o tempo para o homem, que Deus deu o tempo profético para o homem, Deus diz que um dia se transformaria em um ano. E é assim que nós interpretamos algumas das profecias da Bíblia. A profecia das 70 semanas, as profecias das 2.300 tardes e manhãs, nós interpretamos assim, porque nós transformamos o dia em um ano. E para Deus, um dia é como 1000 anos. E nós precisamos entender essa questão para compreender a questão de que Deus ele pôs um limite de tempo para o pecado, e ele fez isso desde lá da criação. Certo? Pensando nessa questão de que para Deus um dia é como 1000 anos, eu queria mostrar algo muito interessante para vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de orar pela leitura e para que o Espírito nos ajude a compreender. Oremos. Santo e bondoso Deus, maravilhoso é estar na tua presença. Melhor ainda será, ó Deus, quando nós estivermos diante de Ti presencialmente. Aqui estamos espiritualmente diante da Tua presença, mas muito em breve, ó Deus, é desejo de cada um de nós que aqui está, estar na Tua presença todos os dias, durante toda a eternidade. Pedimos, ó Deus, que ao abrir a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, que o Espírito Santo nos ajude a compreender o Espírito desta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no livro de Gênesis capítulo 2, nós temos a ordem de Deus. Eu quero que você saiba que quando Deus deu essa ordem, o pecado já existia na terra. Certo? Quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados perfeitos, sem pecado, mas o pecado já existia. Porque o pecado existia na pessoa do anjo caído, certo? Então, quando Deus deu a ordem para Adão e Eva, no verso 17, capítulo 2, verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Agora preste atenção nesse verso aqui que passa despercebido para a gente. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que dia é esse que Deus estava falando? Era um dia literal ou um dia como 1000 anos para Deus? Né? Então, quando Adão e Eva comeu do fruto, espiritualmente, naquele dia, eles morreram. Né? Por quê? Houve uma ruptura na ligação entre o ser humano criado perfeito por Deus e o seu Criador. Porque a palavra de Deus diz que o pecado faz o quê? Separação entre Deus e o homem. Então, quando Adão comeu do fruto, houve essa ruptura. Mas o interessante é que Adão morreu no dia que comeu o fruto, no dia literal. Não morreu. Fisicamente, Adão não morreu. Porque para Deus um dia é como 1000 anos.
E Adão viveu quanto tempo? 930 anos. 930 anos. Certo? Então vamos para a genealogia para entender um pouquinho sobre isso, essa questão. Capítulo 5 de Gênesis. Capítulo 5 de Gênesis. Vou citar aqui alguns períodos de tempo que os homens viveram. Então preste atenção no raciocínio. Aqui no capítulo 5, verso 5 diz assim: os dias de toda a vida de Adão foram 930 anos e morreu. O que Deus tinha dito que aconteceria com o homem, agora aconteceu. 930 anos após Adão ter comido do fruto. Certo? Enos viveu 90 anos e gerou, verso 9, e gerou Cainá. Depois que gerou Cainá, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Adão viveu 930 anos. Enos viveu 905 anos. Malael viveu 910 anos. E o mais conhecido de todos, Matusalém, viveu 969 anos. Nenhum desses patriarcas alcançou um dia para Deus. Você percebeu? Todos eles, nenhum conseguiu chegar ao tempo de um dia para Deus. Porque para Deus um dia é como 1000 anos. Então eles morreram sim, no dia que Deus determinou para eles morrer, que o pecado, que seria a consequência para o pecado. Né? Nenhum homem ultrapassou 1000 anos na Bíblia. Porque Deus disse que no dia que dele comeres, no dia que você comer do fruto, certamente morrerás. Né? E essa é a ideia base para dizer que Deus ele colocou sim um limite para o pecado. Na criação, queridos, Deus trabalhou um ciclo de 6 por 1. Alguém já trabalhou nesse período aí de 6 por 1 em alguma empresa? 6 por 1. Deus ele trabalha em um ciclo de 6 por 1, certo? Então na criação, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o mundo em 6 dias e descansou o 7º, certo? Deus trabalha em um ciclo que na Bíblia aparece muitas vezes, que é um ciclo de 6 por 1, ou um ciclo de 7. E nós conseguimos identificar na Bíblia uma profecia de tempo para o fim do pecado, queridos. Porque em vários momentos Deus mostra esse ciclo, apresentando de algumas formas. Jesus, quando veio, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Jesus veio no tempo determinado. Ele mesmo disse isso. E onde nós encontramos esse texto? Marcos capítulo 1, verso 15. Vai ser projetado na tela para a gente ler. Marcos capítulo 1, verso 15. Vamos ver o que diz esse texto. Jesus, ele veio na plenitude do tempo. E tudo que Jesus viveu e fez tinha sido profetizado. Jesus morreu no dia que ele deveria morrer, na Páscoa, no dia que foi determinado por Deus. E nós conseguimos identificar pela Bíblia a data exata em que Jesus morreu, em que Jesus se entregou na cruz por cada um de nós. Jesus morreu em um dia, em uma sexta-feira do ano 31 da nossa era, né? Antes de Jesus morrer na cruz, em Marcos capítulo 1, verso 15, ele diz: o tempo está cumprido
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus disse que o tempo estava cumprido. Que tempo é esse que Jesus estava falando? Jesus estava falando no tempo profético de Daniel capítulo 9. Né? A profecia das 70 semanas. Na profecia das 70 semanas, nós vemos ali o que aconteceria com Jesus. O período de tempo em que ele trabalha, em que duraria o seu ministério. E no momento exato em que ele morreria. Né? Então, a vinda de Jesus, o seu sacrifício, ele foi profetizado e aconteceu no tempo exato. Deus não se atrasa. Por mais que a gente hoje pense que Jesus está demorando para voltar, e Pedro ele vai falar que a demora de Deus é o quê? É para benefício do pecador? É porque Deus é longânimo e não quer que nenhum de nós pereça? Não é verdade? Então Deus ele tem um tempo determinado, e quando chegar esse tempo, Jesus virá para nos buscar. Amém? Jesus disse que o tempo estava cumprido. A profecia das 70 semanas estava se cumprindo ali. E ele sabia que a sua morte estava próxima. Quantos anos de pecado tinha se passado desde Adão, do momento em que Adão comeu do fruto, até aquele momento em que Jesus morreu, né? Alguns dizem que nós estamos no ano 6027, porque é marcado o tempo, né, a partir do nascimento de Jesus. Então até Jesus se passaram 4.000 anos, e de Jesus até o nosso dia se passaram 6027 anos. Mas para a gente entender que nós não chegamos ainda a 6.000 anos, a gente precisa saber quando foi que começou a contagem de tempo a partir do pecado. E Ellen White vai falar sobre isso. Em vários textos, Ellen White vai falar sobre os 4.000 anos de pecado, e ela vai falar de um período de tempo de 6.000 anos. Ela diz assim: 6.000 anos se passaram e Satanás foi preso. Ela fala que quando se completar os 1.000 anos, é o tempo em que Satanás ele será preso. E quando Satanás vai ser preso na Bíblia? Em Apocalipse 20, durante o período de 1.000 anos. Certo? Então olha só, eu vou ler um texto de Ellen White, interessante, que ela fala sobre os 4.000 anos de pecado, para a gente entender uma coisa. Ela, citando o momento da tentação de Jesus no deserto, que foi em que ano? No ano 27, certo? No mesmo ano em que Jesus foi ungido no Rio Jordão por João Batista, no mesmo ano em que Jesus foi batizado ali, Ellen White diz assim: no desolado deserto, ele não estava em posição favorável para suportar as tentações de Satanás, como estava Adão quando foi tentado no Éden. O Filho de Deus humilhou-se a si mesmo e tomou a natureza humana, após a raça humana ter se desviado do Éden por 4.000 anos, do seu estado original de pureza e retidão. Ellen White diz que quando Jesus foi tentado no deserto, havia se passado, desde quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, 4.000 anos. 4.000 anos de pecado. E tem um outro texto, que ela também fala sobre esse momento, e ela dá um detalhe muito interessante. Ela diz assim, ó: se falhasse, sabia que estava perdido. Portanto, o poder de suas tentações estava de acordo com a grandeza do objeto que ele ganharia ou perderia. Falando da tentação de Jesus. E aí ela diz assim: por 4.000 anos, aí ela coloca aqui um detalhe importante. Por 4.000 anos, desde a declaração feita à serpente, ou a Adão e Eva, né? Porque Adão estava junto ali quando Deus disse à serpente que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. E ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. Ellen White diz que os 4.000 anos de pecado
começaram a contar a partir do momento da declaração que Deus fez à serpente. Que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A partir daquele momento se iniciou os 4.000 anos de pecado. Né? Gênesis 2:15, 3:15 é a primeira profecia na Bíblia que diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar, falando de Cristo, porque quando Jesus morreu na cruz, a serpente feriu o calcanhar e o descendente da mulher, que é Jesus, feriu a cabeça da serpente. Ou seja, Satanás sabia que ele estava condenado e que o tempo dele seria curto. Ele sabia que pouco tempo lhe restava. No ano 27, do ano 27 até 2027, queridos, quanto tempo se passou? Se passaram 1998 anos. Tem algumas pessoas, tem alguns estudiosos da Bíblia que estão pregando e até marcando data, dizendo que Jesus vai voltar no ano 27, por conta dessa interpretação da Bíblia. Mas nós sabemos que Deus não deixou revelado o dia e a hora. É importante a gente estudar as profecias e compreender o tempo que nós estamos vivendo. Mas em momento nenhum nós devemos marcar o dia e a hora para a volta de Jesus. Mas a serva do Senhor diz que nos é exigido saber o tempo em que nós estamos vivendo. E nos últimos tempos, queridos, nós temos presenciado muitas coisas, muitas profecias se cumprindo. E nos próximos anos, de 2025 até 2030, muita coisa vai acontecer e as profecias, elas vão criar, vão nos direcionar, e Deus vai nos fazer entender perfeitamente os períodos proféticos. Deus vai fazer o seu povo entender o tempo em que nós estamos vivendo, né? Sem precisar marcar data, porque no tempo determinado Cristo virá para nos buscar. O nosso papel é pregar e aguardar o retorno de Cristo. Deus, ele trabalha em ciclos de 7, né? E você pode ver na Bíblia várias vezes esse momento, essa questão do ciclo de 7. Deus determinou o tempo para o fim do pecado na criação, quando ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Em Êxodo capítulo 23, verso 10, pedi para o irmão colocar Êxodo 23, verso 10 aí na tela. Nós vamos ver aqui 3 ciclos de 7, queridos. O ciclo semanal, certo? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Este é o ciclo semanal. 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Nós temos o ciclo anual, de trabalho anual. É o que diz Êxodo capítulo 23, 10. Êxodo 23, 10, irmão. Diz assim: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Verso 11. Porém, no 7º ano, a deixará descansar, e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo,
assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Por que Deus determinou isso, queridos? Deus determinou que o homem deveria trabalhar 6 dias e descansar o sétimo. Deus determinou que a terra deveria ser cultivada durante 6 anos e no 7º ano ela deveria descansar. E nós temos também o período de tempo milenial, certo? Por quê? A terra, durante 6.000 anos, estaria sujeito, os seus habitantes estariam sujeitos ao pecado. Mas no 7º milênio, a terra vai fazer o quê? Descansar. Então esse é o ciclo, né? Ciclo de 7 que Deus deixou na Bíblia, determinado. O 7º milênio, queridos, é o milênio onde a terra vai descansar. Os habitantes da terra, aqueles que não subirem com Jesus, ficarão sobre a terra. Durante um milênio, a terra estará totalmente, como era no princípio, um abismo. A terra estará em descanso durante 1000 anos. E o povo de Deus estará no céu. O povo de Deus ficará um dia no céu. 1000 anos. Entende? E depois desse um dia no céu, que para Deus será 1000 anos, o povo de Deus vai retornar à terra. E na terra estará para sempre com o Senhor. Esse ciclo, queridos, de 7, ele está na Bíblia em vários momentos. Você se lembra de Moisés? Moisés, quando subiu no monte, ele subiu, e antes dele entrar na presença de Deus, ele aguardou durante 6 dias. No 7º, ele entrou na presença de Deus. Noé, quando entrou na arca, depois que Deus pediu para que ele entrasse na arca, Noé ficou 6 dias na arca, e no 7º, a chuva caiu. Sempre no 7 acontece algo extraordinário. Sempre no 7º dia. E você vai ver na Bíblia vários ciclos de 7, principalmente no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse nós temos as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas. Sempre na última, no 7º, representa o retorno de Cristo à Terra. Faz referência ao retorno de Cristo à Terra. Deus, ele deixou esse ciclo na Bíblia, né, para que a gente entenda que o pecado terá o fim, e no momento certo, no tempo determinado por Deus, Jesus virá para nos buscar. Outra coisa que é muito interessante, queridos, é a transfiguração. Eu quero que vocês abram a Bíblia no capítulo 17 de Mateus. Capítulo 17 de Mateus. Mateus capítulo 17. No primeiro verso, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles o seu rosto. Resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Este texto, queridos, é cumprimento de uma promessa que Jesus fez. Se você ler os versos anteriores, capítulo 16, verso 28, diz assim: em verdade vos digo, que alguns dos que aqui se encontram, de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus cumpriu essa promessa
E essa promessa foi cumprida através da transfiguração. 3 homens, 3 discípulos de Jesus tiveram o privilégio de presenciar esse momento, onde eles viram o reino de Deus em miniatura. Porque na continuação do texto diz o quê? Que Moisés e Elias estavam ali naquele momento. E os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles viram Jesus em glória, como nós vamos ver Jesus no reino dos céus. Amém? O interessante aqui diz aqui, ó, depois que Jesus fez a promessa, se passaram quantos dias? 6 dias. E aí, os discípulos, eles veem o reino de Deus em miniatura. Ali estava Elias e ali estava Moisés. Elias representando aqueles que vão subir para o céu sem passar pela morte. E Moisés representando aqueles que vão morrer, mas vão ser ressuscitados e vão entrar no reino de Deus. Mas tem uma outra pessoa que não estava aqui, que é Enoque. E Enoque já está no céu. A Bíblia diz que Enoque viveu, andou com Deus 300 anos. Enoque viveu 365 anos e a Bíblia diz que Enoque foi levado ao céu. A Bíblia não diz que Enoque morreu. E Enoque, queridos, ele é um tipo daqueles que terão o caráter, ele representa aqueles que terão o caráter transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, e estarão no céu. 3 homens, Elias, Enoque e Moisés. Estes tiveram o privilégio de receber a graça antecipada, de receber o reino e estar na presença de Deus, antes de todos os outros. Tem outro grupo também que é mencionado, que está na presença de Deus, que está no livro de Mateus capítulo 27, verso 51, que foi aquele grupo que ressuscitou com Cristo. Estes também subiram aos céus e lá estão. Né? E muito em breve nós vamos nos juntar a eles. Amém? Esse é o nosso desejo. Esse deve ser o desejo do seu coração. Elias, ele era o 7º na genealogia ali dos patriarcas. O 7º foi arrebatado aos céus e está na presença de Deus. O número 7 na Bíblia, queridos, ele é uma assinatura de Deus. Ele representa o Deus Criador. Ele é o selo de Deus em toda a Bíblia. Por isso nós vemos em vários momentos acontecimentos onde no 7º dia algo extraordinário acontece. Por isso, queridos, eu acredito que esse período profético de 6.000 anos, ele se completará muito em breve. Eu gostaria de ler mais um texto de Ellen White, onde ela fala sobre um período de tempo de 6.000 anos. Ela diz assim: aqui deverá, esse texto está no livro Grande Conflito, página 659. Ela diz assim: aqui deverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos. Restrito à terra, não terá acesso a outros mundos. Durante esse período de tempo, lógico, hoje Satanás ele não tem acesso aos outros mundos. Certo? Durante o período de tempo de 1000 anos, Satanás ele estará preso à terra. Essa prisão é circunstancial porque ele não vai ter ninguém para tentar durante esses 1000 anos. Ele terá muito tempo para meditar no que ele fez, na desgraça que ele trouxe para a sua própria vida, para a sua própria existência, para os anjos que estão com ele e para aqueles que se perderam. Ela diz assim que restrito à terra, não terá acesso a outros mundos. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Nessa citação foi feita uma conexão, queridos, entre os 1000 anos de Apocalipse 20
e os 6.000 anos em que Satanás atuou como príncipe deste mundo. Deus colocará fim ao pecado muito em breve. Outro texto, onde ela cita essa questão dos 6.000 anos, diz assim: durante 6.000 anos, o seu cárcere, o seu sepulcro, recebeu o povo de Deus, e ele os queria conservar cativo para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Durante 1.000 anos, Satanás vagueará de um lugar para o outro na terra desolada, para contemplar os resultados da sua rebelião contra a lei de Deus. Então veja, Ellen White ela conecta os dois períodos de tempo: os 6.000 anos de pecado, em que Satanás atua, e os 1.000 anos em que ele vai ficar preso e que o povo de Deus estará no céu e a terra estará descansando. Porque depois desse período de 1.000 anos, queridos, o que vai acontecer? O Apocalipse 21 diz que a nova Jerusalém vai descer do céu. Amém. E junto com ela, todos os seres que ali estão, inclusive o nosso Deus. Porque Apocalipse capítulo 21, verso 3 diz que aqui será a habitação de Deus. Deus vai habitar com o homem, como ele prometeu. Quando Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo, esse era o desejo de Deus. E quando Jesus veio para habitar com o homem, ele estava ali presente para testemunhar do amor de Deus, para ser Deus com os homens. Mas depois dos 1.000 anos, Deus descerá do céu à terra. E nós viveremos para sempre na presença de Deus neste nosso mundo. Glória a Deus. O centro do universo será aqui, o nosso pequeno mundo, o nosso planeta. O mais fraco, o ser mais fraco, que caiu em pecado, será transformado por Deus. O fato de Adão e Eva terem caído, queridos, e Jesus ter vindo para vindicar a honra e a glória de Deus, o nosso mundo ele foi criado para um propósito. O propósito do nosso mundo era mostrar para o universo que Deus não era responsável pelo mal. Que o responsável pelo mal é Satanás. Deus sabia de tudo. Deus sabe de tudo. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas Deus sabe. Ele sabe quem que aqui nesta noite está que vai se salvar. Ele sabe. Ele sabe o que se passa na cabeça de cada um de nós. Ele sabe do pecado acariciado que cada um de nós temos, que precisamos nos libertar. Antes que Jesus volte à terra, a igreja passará por uma prova. E essa prova fará com que muitos que hoje professam o nome de Cristo abandonem a fé. Mas a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Queridos, esse ciclo que Deus deixou na Bíblia, ele está para se cumprir. Eu creio nisso. Deus me mostrou isso, me mostra isso quando eu estudo a respeito desse período, quando eu estudo as profecias. O convite de Deus para cada um de nós é para que nós permaneçamos fiéis, o tempo todo fiéis. Eu finalizo com um texto que está na Bíblia, no capítulo 21, verso 7. Gostaria de finalizar com esse texto. Apocalipse 21, verso 7. Na Bíblia existem muitas promessas para os vencedores. Os vencedores, queridos, eles terão acesso novamente à árvore da vida. Os vencedores terão o privilégio de estar na presença de Deus
Aqui no capítulo 21, verso 7, diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei Deus, e ele me será filho. Amém? Amém. Eu e você já somos vencedores, porque no sangue de Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Os vencedores herdarão todas as coisas que estão aqui descritas no livro do Apocalipse. Prepare-se para esse momento glorioso. Prepare-se para viver a eternidade juntamente com Jesus. Amém? Vamos cantar um hino.